Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Qualidades físicas envolvidas no handebol. A força. Então a ideia, fisiologicamente falando, a força máxima, né, que se vai a força muscular máxima empregada no movimento, importante na tomada de posição e para suportar o contato físico. Tomada de posição é ele ter a condição de estar no local, se posicionar de forma adequada e sabendo que ele vai ter que se deslocar rapidamente, que ele vai ter que buscar ser ativo no jogo, mas estar sempre pronto a estar naquele lugar para se defender, para defender o time enfim. Importante para suportar o contato físico. Não é? O handebol é um jogo extremamente de contato extremo. Não é? Dificilmente, quase nunca acontece no handebol de você não ter essa condição. Né? Talvez os armadores muitas vezes não se coloquem nessa condição desse combate mais corpo a corpo, né, na disputa de bola ou na defesa de arremesso. Porém, o contato físico é fundamental e você ter a possibilidade de passar por isso, de vencer a resistência muitas vezes de um adversário, faz com que a força precisa ser trabalhada de forma bem intensa. Mas principalmente eu chamo a atenção a potência, que é a força vezes velocidade, principalmente no arremesso, não é? Principalmente no arremesso, mas também na realização dos saltos, lançamentos, então arremesso e passe, nos sprints, que são aquelas corridas rápidas, não é? Então eu digo que mais uma vez eu reforço sobre o trabalho de sprint, esse trabalho que é feito no atletismo, principalmente nas corridas curtas de 100, 200 metros. Então, pegar os exercícios dessas modalidades do atletismo e trazer para o handebol é muito importante para trabalhar a força. Tá? E saída e mudança de direções, aqui a gente está falando já da agilidade. Okay? Velocidade e agilidade. Velocidade, né, para produzir respostas rápidas no manuseio da bola, deslocamento. Aí a gente tem a velocidade de reação, né, para você saber se posicionar e se colocar, por exemplo, para se defender, para defender o gol. Né? Então, você tem aquela velocidade de reação para entender a mecânica do que está acontecendo e subir, quem sabe, para bloquear. Enfim. E agilidade, lógico, para a realização das fintas, para os próprios arremessos, para os deslocamentos, movimentos realizados com velocidade máxima e deslocamento com velocidade máxima. Ou seja, agilidade, mudar de direção de forma rápida. Isso é muito comum no handebol, principalmente para alguns jogadores. Os laterais, os alas costumam fazer bastante isso. Embora o pivô jogue lá muito na área do adversário, ele também acaba tendo que trabalhar, porque ele precisa estar o tempo todo se deslocando de forma, mudando de direção quase que permanentemente, a fim de criar uma melhor situação para arremesso. Então é importante esse trabalho, né? Pensar nessas valências físicas. Resistência aeróbica, a gente já falou um pouquinho lá acima, né, no outro vídeo, mas trabalhar a resistência aeróbica é extremamente importante, em virtude da duração do esforço, adaptação cardio, adaptação metabólica, né? Redução da produção do lactato, já vimos isso anteriormente. Deslocamentos rápidos e repetitivos. O atleta vai fazer aquilo no handebol o tempo inteiro. O tempo inteiro ele estará se colocando nessa condição. Sobe para atacar, desce para defender, conforme a posição. Se ele for um arremessador, ou o teu principal arremessador, ele vai estar fazendo aquilo o tempo todo, ele vai ser buscado o tempo todo. Então ele precisa ele precisa suportar esta carga, né? Resistir a ela. E, claro, a resistência muscular localizada, em virtude também das repetições, dos gestos. Então, por exemplo, um arremesso, ele é destro, ele vai o tempo todo arremessar, vai subir, arremessar o braço, a musculatura do braço, né, também do ombro no caso, vai acabar uma hora sentindo que, né, principalmente pelo acúmulo do ácido e tudo mais, ele vai sentindo. Então ele precisa se criar exercícios ou formas que ele resista mais, suporte um pouco mais, principalmente o acúmulo do ácido lático, para manter uma eficiência nos arremessos. Favorece, né, a realização dos saltos do próprio arremesso e manutenção da posição. Flexibilidade.
condicionado à capacidade funcional, tal, maior amplitude dos movimentos, melhor relaxamento muscular e previne lesões. Ok, mas pensando em flexibilidade, se pensarmos num jogador específico, o trabalho de flexibilidade com exercícios de flexionamento se faz muito importante para o goleiro. Como o goleiro pode usar tanto as mãos, braços, enfim, quanto as pernas para defender, então muitas vezes nós já vimos o goleiro do handebol fazendo realmente um espacato para tentar fazer uma defesa alta. Então o trabalho de flexibilidade, não é, exercícios de flexionamento para goleiros são muito importantes. Coordenação. Veja, só a condição de entender que 3 ações se em conjunto formam um fundamento do handebol, já percebe-se a importância da coordenação, ou seja, o atleta vai ter que correr, saltar e arremessar. Então exige coordenação, não tem como não ver isso. E é lógico, se o teu atleta, ou por vezes teu aluno atleta, em alguma dessas ações ele não tem uma condição assim melhor, você não vai colocá-lo para ser, por exemplo, um arremessador em suspensão. Você pode colocá-lo em outra função. Porém, aí se faz importante entender que a coordenação é, com certeza, uma das valências físicas mais importantes para o handebol. Ok? Habilidade de execução de movimentos, precisão e economia de energia. Lógico, se o meu movimento é coordenado, se eu entendo que o meu movimento eu consigo realizá-lo assim, minimizando qualquer excesso de energia, eu vou economizar essa energia que eu poderia dispensar, gastar num movimento muito amplo, num movimento assim, sem uma coordenação mais adequada, e essa energia que eu economizo vai me prolongar para o jogo todo, tá? Também a coordenação para os dribles, para os passes, recepções, para as fintas, para os arremessos especiais, enfim, nós já comentei sobre isso. Equilíbrio estático, uma das condições muito interessantes assim é que, principalmente em relação à defesa, principalmente o pivô, ele está o tempo todo buscando desequilibrar os jogadores da defesa para abrir espaço, ou para ele pegar a bola e passar, ou para ele abrir caminho para infiltração, ou para ele mesmo arremessar. Então, manter estável, ter aquele afastamento de perna adequado, tudo que vocês já viram na posição base de defesa, por exemplo, se faz importante para ter essa estabilidade, para a manutenção desse equilíbrio, não é? Tanto para os deslocamentos quanto para os saltos e, como eu estava falando agora, para as disputas de posição. Os deslocamentos, diversos autores pegam a concluir que o esforço predominante na movimentação do handebol, aqui só reforçando, né, ele é intermitente, intercala momentos de atividade intensa com pausas parciais, importante, total só vai ser, né, no final. Convém ressaltar que durante uma partida esse repouso é geralmente ativo, ou seja, o teu time sobe para atacar e essa condição da pausa, dessa baixa intensidade, vai ser lá na defesa, ou seja, embora ele não esteja uma movimentação mais intensa, regrupando, solicitando maior grupo muscular e fontes energéticas, mas ele vai ter que se movimentar e estar prestando atenção no jogo e vai acabar sendo acionado em algum momento se a bola vier na direção dele, ok? As vias metabólicas anaeróbia alática, concluindo, não é? Que as vias metabólicas alática, lática e aeróbia são todas utilizadas nessa modalidade. Ou seja, saber isso é ter ciência do que prescrever para os atletas. É lógico, você vai individualizar conforme a posição, conforme o atleta e conforme a posição que ele vai ocupar no jogo. Porém, precisa planejar exercícios que contemplem todas essas vias metabólicas. Dessas 3 vias, pode ser sugerido que a via anaeróbia alática e a oxidativa sejam predominantes. De qualquer forma, a preparação relacionada ao handebol deve visar trabalhar com essas 3 vias, já comentamos à frente.